Saudações aos alunos e alunas do Elencos Atualiza. Sejam bem-vindos. Estamos aqui para mais uma análise focada nas novidades que impactam, né, a administração pública. Olá a todos! Hoje, o nosso mergulho é nas recentes movimentações que a gente viu no campo das licitações e contratos públicos. Temos sobre a mesa uma importante aprovação legislativa que veio lá do Senado Federal. Isso. E também uma série de decisões relevantes dos tribunais de contas. Elas merecem, sim, a nossa atenção. Precisamente. O material que a gente vai analisar hoje, ele inclui notícias do Senado, como você disse, um acórdão bem significativo do Tribunal de Contas da União, tem também um novo decreto federal sobre logística reversa e, claro, julgados recentes dos TCS. A gente vai passar por Alagoas, Rio de Janeiro, São Paulo e também Espírito Santo. Muita coisa boa. Usar esses conteúdos, sabe? Extrair o que é essencial para a gente entender as implicações práticas no dia a dia da gestão pública. Excelente. Então, para começar, vamos direto ao Senado Federal. Vamos lá! O plenário aprovou o projeto de lei 2133 de 2023. É o que institui o Sistema de Compras Expressas, o SIX. A proposta agora, ela aguarda a sanção presidencial. Parece uma iniciativa voltada para a agilidade, certo? Mas qual é o cerne dessa nova ferramenta? Que mudanças práticas ela realmente propõe? Olha, o objetivo central do SIX é, de fato, acelerar a aquisição de bens e a contratação daqueles serviços comuns, sabe? Os padronizados pelo poder público. Agora, o ponto nevrálgico aqui, o mais importante, é a alteração que ele vai promover na Lei 14.133, a nossa nova lei de licitações. Ah, interessante. Plataformas de comércio eletrônico, o famoso e-commerce, né? Como um canal válido para essas contratações públicas. Entendi. A intenção declarada é simplificar os procedimentos, encurtar prazos e, claro, com isso, estimular uma maior competição de preços. A ideia é aproveitar essa dinâmica que já existe, né, no mercado privado digital. Trazer a lógica do e-commerce para as compras públicas de itens comuns. Olha, parece um passo lógico, né? Na busca por eficiência. Pois é. Mas quem exatamente vai poder se beneficiar desse sistema? E como é que ele vai conversar, assim, com as estruturas que já existem? Penso aqui no Portal Nacional de Contratações Públicas, o PNCP. Então o alcance é bem amplo, viu? Poderá ser utilizado pela administração pública direta, indireta, por empresas públicas, sociedades de economia mista e, o que é interessante notar, até por entidades privadas, sem fins lucrativos, desde que gerenciem recursos públicos. Certo. Quanto à integração, está previsto, sim, que o PNCP vai incorporar o Cirex no seu registro cadastral unificado. A ideia é buscar, manter a centralização das informações. Faz sentido. Contudo, e aqui mora o ponto crítico, a operacionalização do Cirex ela depende inteiramente de uma regulamentação futura, que virá pelo Poder Executivo. Ah, então ainda tem essa etapa? Tem. Aspectos cruciais, como, por exemplo, o credenciamento dos fornecedores, como vai ser a formação e possíveis alterações de preços, os prazos, métodos de entrega, as regras detalhadas de uso da plataforma, o fluxo de pagamento que o projeto fixa em até 30 dias, veja bem, e o regime de sanções. Tudo isso ainda está no campo das intenções. Quer dizer, a promessa de agilidade e economia é real, sim. Mas o sucesso ou o fracasso do SIX vai depender fundamentalmente da qualidade, da clareza dessa regulamentação. Entendi. Esse é o ponto de atenção, então. Exatamente. Para os gestores, esse é o ponto. Fica claro que a implementação via regulamento vai ser decisiva. Bom, mudando agora de esfera, vamos direcionar nosso foco lá para o Tribunal de Contas da União, o TCU. Certo. Temos em mãos o Acórdão 2424 de 2025 do plenário. Esse julgado ele analisou uma representação sobre possíveis regularidades num acordo de cooperação internacional. Pode nos contextualizar melhor? Posso sim. Trata-se de um acordo de cooperação que foi firmado entre a Secretaria Extraordinária criada para a COP30, sabe? E a Organização de Estados Ibero-Americanos, a OEI. Ah, sim, a COP30. Isso. A representação levantava dúvidas sobre a regularidade desse acordo que tem como objetivo apoiar a preparação e a realização da conferência,
da ONU sobre mudanças climáticas, a COP30, que vai ser sediada aqui no Brasil. O TCU, primeiramente, ele conheceu da representação, ou seja, aceitou avaliar o caso. Ok. Seria, uma suspensão provisória do acordo. O tribunal entendeu que não havia um perigo iminente que justificasse essa suspensão imediata, o chamado periculum in mora, e também que suspender o acordo poderia gerar mais problemas do que benefícios, considerando a proximidade do evento. É o risco de dano reverso. Entendo a ponderação. Ao final, no julgamento de mérito, a representação foi considerada parcialmente procedente. Parcialmente procedente. Isso significa que o TCU identificou falhas, né? Mesmo que não tenham sido suficientes para paralisar o acordo? Exato. Quais foram exatamente essas impropriedades que o tribunal apontou? Olha, as análises técnicas identificaram 2 impropriedades formais principais na instrução do processo que deu origem ao acordo. A primeira foi uma fundamentação considerada insuficiente nos documentos iniciais. Insuficiente para justificar a escolha específica da OEE como organismo internacional cooperante. Faltou explicar melhor a escolha. Isso. O TCU apontou a falta, por exemplo, de estudos comparativos com outras entidades ou de análises técnicas que demonstrassem objetivamente por que a parceria com a OEE seria a opção mais vantajosa para a administração pública. Essa exigência de motivação clara, ela decorre da Lei 9.784 de 99, que rege o processo administrativo federal. Certo. E a segunda impropriedade? A segunda foi uma formalização deficiente da pesquisa de preços, aquela que serviu de base para o custo estimado do acordo. Faltou detalhamento sobre as fontes consultadas, clareza nos critérios de comparação usados, uma memória de cálculo que permitisse aferir a razoabilidade dos valores propostos. Entendi. Isso, segundo o TCU, fere princípios administrativos básicos como razoabilidade, transparência, economicidade, eficiência, e também vai contra a própria jurisprudência do tribunal sobre pesquisa de preços. Entendi. Então, falhas na demonstração da vantajosidade da escolha do parceiro e na comprovação da adequação dos custos. Mas, como você mencionou, isso não levou à anulação? Não levou. Qual foi o raciocínio do TCU para manter o acordo mesmo com essas falhas? O TCU ponderou que, embora as falhas formais na documentação existissem e fossem relevantes, elas não chegavam a comprometer a legalidade essencial do acordo. Não a ponto de justificar uma medida drástica como anulação ou suspensão. A proximidade da COP30, os compromissos diplomáticos já assumidos pelo Brasil, tudo isso teve um peso considerável na decisão. Faz sentido, o contexto importa. Exato. E o tribunal fez uma ressalva importante. A análise da fundamentação para a escolha de organismos internacionais nesses acordos de cooperação, ela é feita caso a caso, é uma análise casuística, e as regras de licitação no sentido estricto sensu, podem ser parcialmente flexibilizadas nessas situações. Então não é o mesmo rigor de uma licitação comum. Não é o mesmo rigor formal. Contudo, e este é o ponto crucial para os gestores, essa flexibilidade não elimina a necessidade de documentar adequadamente a motivação da escolha e a pesquisa de preços. Fundamental. O TCU, então, o que ele fez? Deu ciência formal à Secretaria da COP30 sobre as impropriedades detectadas. Foi como um alerta, para que não se repitam em futuras contratações, mas permitiu a continuidade do acordo. A grande lição aqui é: mesmo em regimes de contratação diferenciados, como a cooperação internacional, a devida diligência na justificativa das escolhas e na apuração dos custos é indispensável e tem que ser registrada no processo. Um lembrete valioso sobre a importância da formalização e da motivação, mesmo quando há essa flexibilidade normativa.
Bom, avançando rapidamente, temos também a publicação do Decreto 12.688 de 2025. Do que trata esse decreto? Sim, esse é um ponto breve, mas relevante. O Decreto 12.688 de 2025 estabelece novas regras para o sistema de logística reversa de embalagens plásticas em geral. Ah, logística reversa de plástico. Isso. Para os gestores públicos, isso significa um novo ponto de atenção. As entidades que adquirem produtos que vêm em embalagens plásticas, elas precisam estar cientes dessas novas diretrizes. Vai ser preciso verificar como essas regras impactam as futuras contratações e as próprias práticas de gestão de resíduos. Por exemplo, Pode ser necessário incluir cláusulas contratuais relacionadas à responsabilidade do fornecedor quanto à logística reversa, ou talvez ajustar os próprios procedimentos de descarte para se alinhar ao decreto. Essa responsabilidade pelo ciclo de vida completo do produto, incluindo a embalagem pós-consumo, é uma tendência crescente, na legislação ambiental e de contratações. perfeito. Um alerta importante sobre essa nova normativa. Agora, vamos nos voltar para as decisões dos Tribunais de Contas Estaduais, os TCS. Vamos lá. É aqui que, frequentemente, a gente encontra as orientações mais diretas para a prática cotidiana, Da gestão de contratos e licitações. Com certeza. Começando por Alagoas. O TCE aplicou uma multa a um gestor. Qual foi a infração? O Tribunal de Contas de Alagoas aplicou uma multa, sim, no valor de R$ 5.000 a um gestor da Secretaria de Estado da Saúde. O motivo foi o descumprimento da ordem cronológica de pagamentos, uma regra fundamental estabelecida lá no artigo 141 da Lei 14.133. A ordem cronológica. Sempre um ponto sensível. Exatamente. A auditoria do TCE constatou que estavam sendo realizados pagamentos fora da sequência determinada pela data de exigibilidade das obrigações. E o que agravou a situação foram dois fatores. Primeiro, a ausência de qualquer justificativa formal registrada nos processos para essa quebra da ordem. E segundo, de forma ainda mais crítica, a não publicação da lista oficial com a ordem cronológica dos pagamentos em um local de fácil acesso ao público. A falta de transparência. Isso. Essa omissão fere diretamente o princípio da transparência, que é basilar na administração pública. Além da multa pessoal ao gestor, houve outras determinações por parte do TCE de Alagoas, porque essa parece ser uma infração recorrente, mas a resposta do tribunal soou bem enfática. Sim, a resposta foi bastante firme. Além da multa individual, o plenário do TCE-AL determinou um prazo curtíssimo, de apenas 10 dias úteis, para que a Secretaria de Saúde regularizasse a situação. 10 dias úteis? Isso, o que implica não só passar a cumprir rigorosamente a ordem cronológica, mas também publicar a respectiva lista. E para garantir o cumprimento dessa determinação, o tribunal fixou uma multa diária, as chamadas astrentes, no valor de R$ 1.000 por dia de atraso, limitada a um teto de R$ 50.000. Uau! Adicionalmente, o caso foi encaminhado ao Ministério Público Estadual para que sejam apuradas eventuais outras responsabilidades, do gestor ou de terceiros. A decisão do TCE-AL reforça de maneira inequívoca que a regra da cronologia dos pagamentos não é uma mera formalidade burocrática, sabe? Entendo. Mas sim um pilar essencial da gestão financeira responsável, da isonomia entre os credores e da transparência pública. O recado é claro. Essa regra é para ser cumprida. Mensagem recebida. Forte e clara. Seguindo o nosso giro pelos estados, lá no Rio de Janeiro, o TCRJ se pronunciou sobre propostas consideradas inexequíveis. Aquelas com preços aparentemente muito baixos, né? Isso. Qual foi o entendimento? O TCE do Rio de Janeiro reafirmou o entendimento que, na verdade, já é bem consolidado, tanto na jurisprudência do TCU quanto na própria Lei 14.133, especificamente lá no artigo 59, parágrafo 2º. A decisão foi clara. É incabível a desclassificação automática de uma proposta por ser considerada inexequível. Não pode simplesmente eliminar. Não pode. Em outras palavras, a administração não pode simplesmente olhar para um preço, julgá-lo baixo demais e eliminar o licitante sem antes dar a ele a oportunidade de provar que aquele preço é sim viável.
O tribunal enfatizou a necessidade de abrir prazo para que o licitante demonstre a execuibilidade de sua proposta, apresentando documentos, planilhas, justificativas, o que for necessário para comprovar sua capacidade de cumprir o contrato naqueles valores. Garante o contraditório, a ampla defesa. Exatamente. É uma aplicação direta desses princípios, essenciais para evitar que propostas potencialmente vantajosas para a administração sejam descartadas por uma análise superficial ou, às vezes, até preconceituosa. Assegura-se, então, o direito do licitante de defender a viabilidade da sua proposta. Faz todo sentido. Agora vamos para São Paulo. O TCE/SP determinou a revisão de um edital de pregão eletrônico. Era para compra de material pedagógico. Esse caso parece ter múltiplos aspectos relevantes, né? Tem sim. Quais foram as correções exigidas? De fato, a decisão do TCE de São Paulo foi bastante detalhada. Apontou diversas inconformidades no edital que precisavam ser corrigidas. O tribunal determinou que a prefeitura responsável revisse o instrumento convocatório para, primeiro, excluir a exigência de que o licitante apresentasse uma motivação formal para poder interpor um recurso administrativo. Não pode exigir motivação para recorrer. Não pode. O direito de recorrer das decisões da administração é garantido por lei, né? E não pode ser condicionado a uma justificativa prévia para ser exercido. Segundo, o edital precisava indicar parâmetros claros e objetivos para mensurar e, consequentemente, custear adequadamente o serviço de orientação técnica que fazia parte do objeto licitado. Faltava detalhamento. Faltava. Detalhes essenciais como o número de usuários a serem atendidos, a carga horária prevista, o local ou formato da orientação, presencial ou online, os materiais didáticos envolvidos, a qualificação necessária dos instrutores. Sem esses elementos, a precificação vira um exercício de adivinhação, né? Comprometendo a comparação das propostas. Com certeza. E as outras determinações? Mencionou que havia mais pontos. Sim. Terceiro, o tribunal determinou que, caso a prefeitura insistisse na intenção de contratar um produto específico, alegadamente exclusivo, seria necessário apresentar no processo uma avaliação robusta das alternativas pedagógicas disponíveis no mercado e também um estudo de mercado aprofundado que justificasse de forma incontestável essa opção pela exclusividade, demonstrando por que outras soluções não atenderiam às necessidades. Justificar bem a exclusividade. Exato. E quarto, a exigência de apresentação do catálogo do fabricante ou um documento similar deveria ser direcionada para a fase de exame de conformidade da proposta. Não na habilitação. Não exigida de todos os licitantes na fase de habilitação ou na apresentação inicial das propostas. Ou seja, esse tipo de documento só deveria ser solicitado do licitante que já tivesse apresentado o menor lance e estivesse provisoriamente em primeiro lugar, conforme o que estabelece o artigo 17, parágrafo 3º da Lei 14.133. Entendi. Além dessas determinações de correção, o TCE/SP fez alguma recomendação adicional? Fez sim. Houve também recomendações importantes. O TCE/SP recomendou que, na revisão do edital, a prefeitura fixasse critérios objetivos para análise desse catálogo ou documento equivalente, estabelecendo também um prazo razoável para essa verificação. Outra recomendação relevante foi para que se deixasse de exigir amostras como requisito de qualificação técnica. Amostra só para o vencedor. Isso. Caso a apresentação de amostras fosse realmente indispensável para verificar a adequação do produto, elas deveriam ser solicitadas apenas do licitante provisoriamente vencedor, como forma de confirmar se o produto ofertado corresponde às especificações do edital e não como uma barreira de entrada para todos os participantes. Faz sentido. Se a gente olhar o conjunto dessas determinações e recomendações, percebemos uma linha clara de atuação do TCE/SP. Buscar editais mais precisos, com especificações e exigências bem justificadas nos autos do processo e que não criem ônus desnecessários ou restrições indevidas à competição, especialmente nas fases iniciais da licitação. O foco está na objetividade, na clareza e na ampliação da disputa. Um caso muito rico em orientações práticas esse de São Paulo, realmente. Para finalizar nosso giro pelos estados,
No Espírito Santo, o TCE local suspendeu um pregão. Qual foi a irregularidade identificada lá? No Espírito Santo, o TCE suspendeu um pregão que estava sendo conduzido por um consórcio público, o Sim Polo Sul. Era destinado à compra de uniformes, tênis e mochilas escolares. A razão principal para a suspensão foi a exigência considerada excessiva e, crucialmente, sem a devida motivação técnica no termo de referência. Exigência excessiva de quê? De apresentação de uma série de laudos técnicos, certificados de conformidade e relatórios de ensaios laboratoriais baseados em diversas normas técnicas específicas, tipo ABNT, NBR, ISO, ASTM, SATRA-TM, AATCC-TM. Uma lista. Nossa, bastante coisa. A área técnica do TCE-SS analisou essas exigências e constatou que, para alguns dos requisitos baseados nessas normas, não havia sequer obrigatoriedade legal de cumprimento no Brasil para aquele tipo de produto. O tribunal concluiu que essa profusão de exigências, sem uma justificativa clara no termo de referência, demonstrando que cada uma delas era essencial para garantir o bom desempenho do objeto contratado, acabava por restringir indevidamente a competitividade do certame. Entendi. A lição é: exigências técnicas são permitidas, claro, e muitas vezes necessárias, mas precisam ser pertinentes ao objeto, proporcionais à complexidade da contratação e, acima de tudo, fundamentadas tecnicamente no processo administrativo. Não pode ser só porque sim. Perfeito. Então, fazendo um apanhado geral do que a gente viu hoje. Testemunhamos a criação do SIX, uma aposta na agilidade das compras via e-commerce, mas que, como você disse, o sucesso vai depender criticamente de uma boa regulamentação. Isso. Acompanhamos a análise do TCU sobre o acordo da COP30, que nos lembrou da importância vital de documentar adequadamente a motivação das escolhas e a pesquisa de preços, mesmo em regimes contratuais mais flexíveis. Fundamental. E mergulhamos nas decisões dos TCS, que trouxeram lições práticas muito valiosas. A rigidez necessária com a ordem cronológica de pagamentos e a transparência lá em Alagoas. Sim, aquele caso foi emblemático. A garantia do direito de defesa na análise de propostas inexequíveis, no Rio de Janeiro. A busca incessante por clareza, objetividade e justificação nos editais, como demonstrou o caso de São Paulo. Muito completo aquele julgado de SP. E o cuidado para não impor barreiras desnecessárias com exigências técnicas excessivas ou não essenciais, conforme a gente viu no Espírito Santo. São todos pontos que exigem, assim, a atenção contínua dos gestores públicos na aplicação diária das normas de contratação. Exatamente. E essas discussões práticas, baseadas em casos reais e decisões recentes, elas se conectam diretamente com o propósito da preparação contínua que é oferecida aqui na plataforma E-Links Atualiza. Sem dúvida. Os desafios e as nuances na aplicação da legislação de licitações e contratos que a gente observou hoje são justamente o tipo de questão que buscamos abordar de forma aprofundada. Para quem deseja se aprofundar ainda mais em temas correlatos, sabe? Compreendendo melhor como a administração pública pode interagir com o mercado e contratar de forma mais estratégica, mais inovadora, recomendamos especialmente 2 aulas que já estão disponíveis na plataforma: Contratações Públicas para Inovação e Interação da Administração Pública com o Mercado. Ótimas recomendações. Ambas oferecem ferramentas conceituais e práticas muito úteis para navegar nesse cenário que é complexo e está em constante evolução, né? Fica, então, o conselho para que todos continuem a aprofundar seus estudos em licitações e contratos públicos. É um campo reconhecidamente dinâmico, a gente sabe, mas absolutamente essencial para a boa gestão dos recursos e para o alcance dos objetivos da administração pública. Desejamos a todos e todas bons estudos.